Olá, meu povo do quarto ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de história desta sexta-feira. Estamos encerrando a semana, pois hoje é dia 25 de setembro. Só que hoje é um dia muito especial, quer dizer, hoje não, amanhã, né? Mas só que nós vamos comemorar hoje, pois amanhã será o aniversário da amiga de vocês, que ela está sempre presente nas nossas aulas ao vivo. E nós vamos cantar os parabéns para Maria Gabriela Versosa. Vamos junto, minha gente. Vamos comemorar o aniversário de Gabi, que amanhã vai ser. Ó, se tiver bolo, manda para mim que eu quero, tá? Tô brincando. Mas vamos cantar parabéns para Gabi, porque ela merece, porque todo mundo dessa turma merece. Então vamos lá comemorar. Vamos lá? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Meus parabéns, Gabi. Um beijo para você, minha linda. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde. Em breve a gente se vê. Eu quero dar um abraço bem apertado se a gente puder. Tá certo, meu amor? Beijinho para você. Olha só, minha gente. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um outro assunto, o próximo assunto do livro. Combinado? Então, eu já peço que vocês peguem o livro de vocês. Não usaremos hoje o caderno, tá certo? Vamos usar apenas o livro e eu peço já que vocês abram na página 131, pois nós vamos começar com a correção da tarefa de casa e depois passamos para a leitura do texto. Vamos lá corrigir? Aqui, primeiro quesito. Complete as alternativas com o nome das revoltas. Tem aí 4 nomes das revoltas. Nós vimos outras, mas tem aí 4. Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e também a Revolta de Filipe dos Santos. Letra A. Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais e acharam que as minas deveriam pertencer só a eles. Como se chamava essa? Era o quê? Guerra dos Emboabas. É o que você vai completar. Letra B. Luta contra os abusos da Companhia de Comércio do Maranhão. É o quê? Beckman. Exatamente. É a revolta de Beckman que você vai colocar. Lembrando que esses nomes de guerras são escritos com letra maiúscula. Letra C. Rivalidade entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Quem é? É a Guerra dos Mascates, também com letra maiúscula. E a letra D, colonos versus as casas de fundição. É a revolta de Filipe dos Santos. Completem com letra maiúscula. Segundo, pesquise e escreva abaixo o que era o quinto. O quinto, neste caso, não é o número 5 em ordinal. Neste caso, o quinto do período colonial é uma sugestão de resposta que eu vou dizer a vocês. O quinto era a quinta parte descontada de todo o minério encontrado para o pagamento do imposto à coroa. Você pode colocar outra resposta também nas suas pesquisas que vocês fizeram. Finalize com o ponto final. Terceiro, o que foi a revolta de Beckman? A revolta de Beckman foi feita pelos colonos em descontentamento com a exploração da Companhia de Comércio do Maranhão. Isso é um resumo. Você pode também colocar outra resposta. E no quarto, por que surgiu rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses do Recife? O que foi que aconteceu para eles dois ficarem rivais? Uma sugestão de resposta. A rivalidade entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes do Recife surgiu por causa do crescimento do comércio do Recife, que ficou independente de Olinda. Recife agora não estava mais dependendo de Olinda, ele tinha o comércio dele próprio. E por causa disso eles ficaram rivais, viraram inimigos. Certo, minha gente? Outra resposta também vocês podem colocar à vontade. Agora, na página 132 e 133, será a leitura desses dois textos, certo? Desse texto aqui, que fala sobre comunidades afrodescendentes. Vamos ver algumas coisas a respeito deste.
Tem uma música aqui que eu não vou cantar porque eu não sou cantora, tá certo? Eu posso encantar, mas não canto. Mas aí eu vou fazer a leitura, tá, gente? Desse aqui, depois a gente faz a leitura da 133 e daremos continuidade. Comunidades de Afrodescendentes, página 132. Canto das Três Raças, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador! Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Vejam como essas músicas, a música ela retrata exatamente aquilo que os afrodescendentes, que os africanos estavam sofrendo na época do Brasil colônia. E não foi fácil a vida deles não, nem um pouco. Vocês podem ver também, pesquisar, inclusive outras músicas que retratam poesias ou livros e filmes, até novelas também, que retratam como era a vida dos africanos, quando eles foram trazidos do país deles, do continente deles, para trabalhar aqui no Brasil. Vamos para o texto na página 133. A liberdade é algo que todos devem ter. Todo mundo, inclusive os animais. Tem muitas pessoas, é uma opinião minha, tá, gente? Não é necessário que vocês concordem. Vocês podem concordar comigo ou discordar. Mas eu não concordo das pessoas criarem animais presos. Por exemplo, especialmente cachorros. Tem gente que deixa o cachorro na corrente 24 horas do dia. Tem alguns exemplos aqui, infelizmente, aqui próximo. As pessoas deixam o cachorro acorrentado 24 horas do dia. O cachorro mal anda. Quem é que gosta de estar preso? Quem foi que gostou de passar essa quarentena em casa sem poder sair nos primeiros meses? Ninguém gostou de estar preso em casa. Assim como os animais. Imagine você preso a uma corrente 24 horas do dia. Preso, ter a sua liberdade privada, sem você poder andar, sem você poder ver a cara da rua, sem poder você ver as pessoas, você encontrar outras coisas. Ninguém gosta disso, inclusive os animais. Eu sou totalmente contra quem cria animal acorrentado. E existem alguns casos em que os animais necessitam ficar presos por algum motivo. Há casos e casos. Mas muitas pessoas querem criar animais em casa, presos acorrentados, achando que estão fazendo bem. Não estão. Muito pelo contrário. Cachorro é para estar livre. Cachorro gosta de correr, gosta de brincar. É como uma criança, como vocês que gostam de correr, gostam de brincar. Assim como são os animais. Vamos voltar para o texto. E todo povo deve lutar por ela, lutar pela sua liberdade. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra os seus senhores, pois também nunca aceitaram escravidão, óbvio. Ninguém aceitaria ser escravizado por ninguém. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje. Proibição total da escravidão. Assim como não deveria ter sido no passado. Lá no passado, no século XVI, também não deveria ter existido escravidão, mas houve. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, escravizados, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Claro, as pessoas estavam com a sua liberdade privada. Estavam impedidas de viver. Isso não é viver, elas estavam presas. Aqui tem um desenho de um mapa, uma parte daqui onde tem Pernambuco, Paraíba, essa parte toda ela pega o Nordeste. Aqui ao lado tem uma descrição. Em alguns locais, os escravizados fugitivos organizavam-se em quilombos. O quilombo era um local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Tinha que ser bem escondido, pois os africanos eles estavam fugindo dos seus senhores, dos senhores de engenho, que açoitavam, que maltratavam eles. Então, eles estavam fugindo e tinha que ser bem escondido. Nessa época não havia tanto desmatamento como tem hoje. Não
tinha prédio, não tinha estrada, não tinha nada disso. As estradas eram de barro, era totalmente um local com bastante floresta. Então, eles construíram os seus quilombos distante mesmo do litoral. Quanto mais distante, melhor, pois era onde eles poderiam se refugiar. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecido como o Quilombo dos Palmares, que ficava entre Alagoas e Pernambuco. Ficava na divisa entre Alagoas e Pernambuco. O cenário dos Palmares. Nessa parte laranja do texto, onde tem aí, destacando no mapa essa parte laranja, é onde tem o cenário dos Palmares. Era exatamente aí onde ficava os quilombos, bem distante do litoral, que era onde os africanos poderiam se refugiar. Continuando o texto, sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição, em 1888. Foi assinada o decreto da Lei Áurea, onde não poderia mais acontecer nenhuma escravidão, onde todos os africanos foram libertos. Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram, os escravizados, os africanos. Vamos trocar a palavra escravos por africanos? Vamos lá. Os africanos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros africanos sonharem com uma vida de liberdade. Eles ficavam sabendo quando os outros africanos construíam os quilombos e quando eles conseguiam fugir. Eles ficavam sabendo e ficavam alegres, pois eles tinham a esperança de também poder fugir e se libertar daquela prisão que eles estavam passando. Saber que existia um quilombo já fazia os outros africanos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e exploração do Brasil. Isso fazia com que os outros africanos sonhassem também com essa liberdade. Já que foi possível uma ou outra pessoa fugir, eles também tinham a esperança de conseguir escapar daquela prisão. Portanto, os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos dos africanos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida dos quilombos não era fácil. Vocês acham que era fácil? Eles fugiam lá dos seus senhores dos açougues, mas não era fácil, não. Mas era melhor do que a escravidão, óbvio. Era muito melhor viver numa condição difícil que eles viviam, mais do que viver preso, sendo açoitado, sendo escravizado. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos africanos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Esses comerciantes vendiam esses utensílios para os africanos e com a venda eles também conseguiam comprar outras coisas. Logo abaixo está dizendo assim: ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades chamadas de quilombolas, mantém-se tradições, organização social e vivência baseadas na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, poucos anos atrás, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras em que ocupam. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Esses quilombos que estão resistentes até hoje, eles estão lá em pé e não podem ser mexidos, porque viraram parte da história do nosso país. Como eles viraram? Eles foram tombados como lembrança histórica, então eles não podem ser derrubados. Eles ficam lá e as pessoas que moram nessa comunidade quilombola, aquela terra pertence a elas. E foi com muita luta mesmo, até hoje, que os descendentes de africanos, eles lutam especialmente contra o preconceito racial, que aqui no Brasil é crime. Discriminar uma pessoa por causa de cor de pele. É um crime, um horror. Olha só, minha gente, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Quaisquer dúvidas, mande sua pergunta no aplicativo que eu respondo. É só você mandar, que eu com certeza vou ler e vou responder. Nós vamos agora responder a atividade de classe, será na página 134,
Para casa, vocês vão ficar com a 135. Bem facinho, só para marcar X e uma resposta pessoal. Vamos começar a responder a 134. Coloque a data de hoje, 25 de setembro. Vamos lá para uma cruzadinha. Resolva a cruzadinha. Tem aí 4 perguntas e os espaços para vocês colocarem as palavras. Eu vou ficar aqui de lado, porque a resposta vocês vão ver aqui. Vamos lá. Resolva a cruzadinha, letra A. O que todo povo deve ter? Esse é um sinal na Libras para essa palavra aqui. O que isso significa? Começa com L. Liberdade. Você vai colocar a palavra liberdade na vertical. Coloquem essa letrinha de forma, que a gente chama letra de forma, que é a letra bastão. Coloquem a palavra liberdade. Isso aqui é na Libras, tá? Quem quiser, quem gosta de Libras, como eu, ó, assim, um por dentro do outro, como se fosse uma corrente, ó. Liberdade, livre. Esse é o sinal. Escreva a palavra liberdade. Letra B. O que os africanos não aceitavam? Você vai colocar essa palavra da letra B na horizontal. Eles não aceitavam o quê? A escravidão. Lembrem do acento no ão. Realmente, eles não aceitavam. E ninguém aceita, né? Claro, ninguém aceita. Na letra C, contra quem os escravos se rebelaram? Também na horizontal. Eles se rebelaram contra os seus senhores. Coloque a palavra senhores, cada letrinha num quadrinho. E a letra D, como eram chamados os lugares para onde os africanos fugiam? Era chamado de quilombos. Termina com S. Coloque também na horizontal. Sempre que você ficar na dúvida entre o que é vertical e o que é horizontal, você lembre do horizonte. Quando você vai lá para a praia, que você está lá na areia, que você está de frente para o mar, está lá o mar na sua frente. Aquela linha que você vê lá no fundo do mar é o horizonte. Horizonte, horizontal, ó, para vocês associarem, certo? Beleza. Agora nós vamos para o segundo. Qual era a grande ameaça que os quilombos traziam para o Brasil? Eu li no texto. Eles estavam ameaçando o quê? Vamos ver. Os quilombos eram uma ameaça à colonização e à exploração, pois estimulavam a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade. É uma sugestão de resposta e você pode também colocar outra, mas não pode fugir desse contexto aqui. Precisa colocar dentro desse contexto. Comece com letra maiúscula e finalize sua resposta com ponto final. Exato, isso mesmo. Muito bem, vocês podem colocar essa ou outra. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. A gente vai fazer até o terceiro. Quarto e quinto está muito fácil. O sexto quesito é uma opinião de vocês, é uma resposta pessoal. Podemos ir para o terceiro. Se for necessário, pause o vídeo. Escreva as 2 maiores causas que levavam os donos dos africanos a perseguirem os quilombos. Eles faziam o quê? Esses senhores de engenho, que eram os donos desses africanos, naquela época eles eram chamados assim. Eles faziam o quê? Número 1, recuperar os africanos fugidos. Era o que eles faziam. Iam lá atrás deles, dentro da floresta, para tentar recuperar essas pessoas que fugiram. E o 2, destruir os quilombos. Porque se acontecesse uma nova fuga, os senhores de engenho, destruindo o quilombo, eles não tinham onde se abrigar. O intuito deles era esse. Vê que gente ruim? Que povo ruim esse povo, viu? Mas, enfim, infelizmente, a história do Brasil ela tem esses seus lados ruins. Tem toda essa história de guerra, de preconceito, de escravidão, de exploração. Infelizmente, a história do Brasil ela conta essas coisas também. Pois é, minha gente, a tarefa de casa de vocês vai ser essa página que eu falei. Nesse sexto quesito, na sua opinião, como se pode colaborar para que os direitos dessas comunidades sejam respeitados? Escreva um pouco sobre isso. Coloque a sua opinião e compartilhe no aplicativo as tarefas de vocês que eu quero ver, tanto de classe quanto de casa. Certo, meu quarto ano? Gabi, um excelente dia para você, viu? Que seu aniversário seja super
Um beijo, quarto ano. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Ótimo fim de semana para todos. Tchau, tchau, gente. Até mais.